Qualquer pessoa que se interessa por temas ligados ao autoconhecimento deveria ler a Odisseia de Homero. A Ilíada e a Odisseia são as histórias mais antigas que o mundo ocidental guardou. São os livros mais antigos, as histórias mais velhas que chegaram até nós hoje. A Ilíada e a Odisseia são dois poemas épicos atribuídos a um autor chamado Homero, grego, que foram condensadas, que foram organizadas da forma como a gente conhece no século VIII a.C. Esses dois livros, essas duas histórias, são chamados de os clássicos dos clássicos, porque eles contêm na narrativa a matriz da cultura ocidental. Então tudo que o Ocidente desenvolveu culturalmente tem eco ou ecoa elementos que estão contidos nessas narrativas. A Ilíada é o relato dos últimos anos da Guerra de Troia e a Odisseia é a história do herói Odisseu voltando para sua casa Ítaca. Essa viagem leva 10 anos. Por isso, qualquer pessoa que se interesse por um trabalho profundo de autoconhecimento deve observar essa viagem de 10 anos que leva Odisseu de volta de uma guerra, de um conflito, para sua casa. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são poemas épicos, escritos em versos, mas existem outras versões adaptadas dessas histórias e eu acho muito importante tirar um tempo para conhecê-las. A Odisseia é aquele livro que todo mundo mente que já leu e que já conhece, que já sabe as histórias. Muita gente faz aquela cara de conteúdo, é verdade, mas as pessoas não conhecem de fato. Os primeiros 5 cantos da Odisseia, que assim como são divididos os capítulos do livro, os primeiros 5 cantos contam a história de Telêmaco, que é o filho de Odisseu, que ficou em Ítaca na sua casa, e ele começa a querer buscar por esse pai desaparecido, que a Guerra de Troia já terminou há anos e ele ainda não voltou para casa. Então Telêmaco também sai de sua casa e faz uma viagem contrária, indo em busca de seu pai. E essas duas histórias de Odisseu e Telêmaco, elas contam da importância de você sair do lugar, de você se movimentar, de você conhecer outras terras para se conhecer. Essa história ecoa até hoje naquela famosa fala de que você precisa sair da zona de conforto para aprender alguma coisa. A Odisseia vai mostrar pra gente como isso pode acontecer de alguma maneira simbólica e real, é claro. Porque os livros clássicos, eles muitas vezes vão trazer lições por meio de simbolismos. Elas não interessam muito pra gente a história literal, mas elas interessam também o que aquelas histórias podem dizer do mundo daquela época e, no caso dos clássicos, do mundo de hoje. Como essas histórias têm eco e como elas ressoam e se repetem no mundo em que a gente vive. Naturalmente, qualquer tentativa de falar da obra de Homero é sempre uma tentativa inacabada, porque um livro com quase 3.000 anos de história e com tanta gente estudando, na faculdade de letras, por exemplo, a gente gasta um semestre inteiro debruçado sobre essas obras, a gente não consegue terminar. Então eu quero chamar a atenção para alguns aspectos e o meu grande objetivo com esse livro, com esse vídeo, é fazer com que você escolha em algum momento da sua vida dedicar um tempo para a leitura da Odisseia. Existem versões simplificadas, existem versões adaptadas para prosa e eu acho que o importante é que você comece a mergulhar nessa história, porque a Odisseia também é um livro para onde a gente deve voltar muitas vezes ao longo da vida. Então não importa que a primeira vez que você viu a história foi numa versão adaptada, numa versão em prosa, numa versão incompleta, porque a gente pode voltar para ele e reviver, e rememorar e recompreender essa história ao longo de muitos anos. Então, quando eu digo que essa história contém nela a matriz narrativa da cultura ocidental, eu estou falando de muitas coisas boas, eu estou falando do jeito como a gente constrói a trajetória do herói, por exemplo, mas eu também estou falando de várias coisas que a gente herda desde esses tempos, como, por exemplo, o machismo contido na Odisseia e na Ilíada. É uma história bastante masculina, é uma história em que as mulheres, as personagens femininas, são sempre colocadas em papéis nebulosos ou de algum tipo de dominação ou prejuízo que a Odisseia tenta combater, que a Ilíada e a Odisseia tentam combater, né?
ou são colocadas em posições de muita virtude e que também são quase supra-humanas nesse outro sentido. Esses são elementos que são super importantes de serem observados para a gente também tentar encontrar as maneiras de reverter essas situações que hoje a gente entende que são muito ruins. Mas esses livros também contêm elementos super importantes, como a trajetória de autoconhecimento e a trajetória de vencer a si mesmo por meio do uso da razão e por meio do uso do conhecimento. As obras homéricas, elas inauguram inclusive vocabulários que a gente usa até hoje, como por exemplo a palavra natureza, que aparece pela primeira vez na Odisseia. Vários filósofos ao longo da história da humanidade retornam para a Odisseia, se não todos, ainda que indiretamente, para falar da natureza humana, para falar do que é próprio do ser humano, né? Então, Adorno e Horkheimer vão falar disso, Nietzsche vai falar disso, Kafka vai falar disso, somente para citar alguns mais conhecidos do grande público. As histórias de Homero sempre começam em medias res, que em latim significa no meio da coisa. Então ela não tem uma linha narrativa muito tradicional, com começo, meio e fim. O tempo histórico de tudo que aconteceu, a gente vai compreendendo conforme a gente vai lendo, a gente vai encaixando quando aconteceu o quê. Originalmente, a Odisseia não era um livro. As obras de Homero eram cantos. Elas eram recitadas e cantadas por aedos e rapsodos, que eram tipos de poetas gregos, que iam nos jantares, nos banquetes, nas praças, em qualquer lugar onde houvesse gente para ouvi-los, e cantavam essas histórias. Naturalmente, que essa história ela não era cantada do começo ao fim todas as vezes, mas ela tinha vários jeitos e vários momentos em que ela aparecia. Mas eu quero chamar a atenção aqui, além do tema do autoconhecimento, eu quero chamar a atenção para o canto 12, quando Odisseu precisa atravessar uma parte da sua viagem onde há muitas sereias. As sereias do mundo grego são metade mulheres e metade pássaros, e não peixes, como a gente entende hoje em dia. E elas têm um canto muito sedutor e mortífero. O canto das sereias seduz os homens, esses homens vão até as sereias e elas os devoram. Homero precisa, mais ou menos, mas sobretudo ele quer passar por essa área repleta de sereias com o barco que ele está conduzindo, com o navio que ele está conduzindo e com os seus companheiros. E para isso, existem algumas lições importantíssimas para que a viagem possa acontecer e não ser interrompida nesse episódio. Odisseu é acompanhado por vários homens no seu barco. Então a estratégia que ele diz é ordenar para esses homens que o amarrem no mastro e quando passe pela área onde está repleta de sereias, ele vai gritar e ele vai ordenar que esses homens o desamarrem e que esses homens não podem de jeito nenhum desamarrar até que acabe esse trecho das sereias. E para proteger os homens, porque quando um grande líder vai passar por um perigo, ele precisa se expor a um perigo, ele precisa proteger os seus e ele precisa se proteger. E são proteções diferentes para quem está desempenhando funções diferentes. Então ele é amarrado e os seus homens são colocados cera no ouvido. Eles recebem cera no ouvido para que eles não ouçam o canto das sereias e para que eles não sintam o ímpeto de ir até elas e todos morram. Esse episódio talvez seja o primeiro relato histórico de EPIs que a gente tem, de equipamentos de proteção individual. Então todas as pessoas se protegem antes de entrar em uma zona que oferece perigo. Isso é bastante importante. E mostra como o Odisseu, que é um grande líder, que é um exemplo de herói, ele protege os seus, sem deixar de correr os riscos e sem deixar de se expor a riscos que ele deseja experimentar. Essa é uma das passagens muito conhecidas da Odisseia, que gerou inúmeros estudos, inúmeras outras obras literárias que foram inspiradas nesse canto 12. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é para esse papel de um grande líder,
de proteger os seus e de se proteger, de reconhecer quais são as suas fraquezas, de avisar aos seus que ele vai passar por um momento de extrema vulnerabilidade e que ele vai ter atitudes que talvez o tornem irreconhecível. E de, com isso, cuidar da sua vida e da vida de todo mundo. A Odisseia é uma recomendação de leitura e a Odisseia é uma recomendação de história. É importante, é de extrema importância que a gente conheça a história da Odisseia. Seja vendo um filme que seja impreciso com a literatura, isso não tem problema logo de cara, porque não é uma história que você vai conhecer uma vez, ouvir uma vez e dar por resolvida. Um clássico, ele exige a releitura, ele exige o aprofundamento, ele exige uma volta, um retorno a ele mesmo. E na internet vocês vão encontrar inúmeros vídeos e livros e relatos e fórmulas e ajuda para ler a Odisseia e para ler as outras obras homéricas, a outra obra homérica que é a Ilíada. Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou doutorando em filosofia na Universidade Federal de São Paulo e esse projeto se chama Macemba, que é uma iniciativa de levar o incentivo da leitura dos clássicos, principalmente para o universo corporativo, mas não só.